Amados alunos do Seminário Teológico Paulo Luiz Macalão, é um prazer sempre grande estar falando com você, dialogando com você. E nós estamos concluindo agora a última aula dos Evangelhos. E temos aprendido vários assuntos importantes. Não temos como desvendar toda a matéria, dada a exiguidade do tempo. Mas estamos indo, não é? Eu já teve aluno que me disse, pastor, isso aí está sendo muito bom para a gente. Está clareando a mente da gente de uma forma muito especial. E até externando gratidão. Amém. Bom, onde nós encerramos? Nós encerramos no capítulo 14. Qual que é o versículo-chave do capítulo 14? É o versículo 6, né? Olha só. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 15, a videira e os ramos. É uma advertência para o cristão. Capítulo 16, a missão do Consolador. Deixa eu abrir uma chavezinha aqui, um parêntese, e eu vou voltar ali nos gregos. Você se lembra quando os gregos chegou no capítulo 12 e quis falar com Jesus? Nós queremos falar com o vosso mestre. Tem uns gregos aí que quer falar com o Senhor. E aí, o que nós falamos para eles? Jesus olhou, eu acredito que como homem, ele suspirou, ele viu o fundamento, o objetivo da visita dos gregos e ele disse, olha, diga para eles que eu não posso ir, que eu não posso atendê-los. E ele tem uma frase que diz que essa frase, ela deve amassar, ela deve mexer, não é só comigo não, com todo cristão. Ele diz assim, olha, eu vim para uma missão, eu sou uma semente, e se a semente não morrer, ela não gera vida, ela não produz. Jesus já tinha dado uma lição no capítulo 13, lavando os pés dos apóstolos. E houve um que disse, não, Senhor, lavar meus pés, meu filho. Se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Então nós precisamos aprender essas lições de Jesus. Já falamos sobre até as ordens imperativas de Jesus nos evangelhos sinóticos. Amém. Mas vamos mais um pouquinho. Aí o capítulo 17, de todos os assuntos que não constam nos outros livros, que até serve de ponte, né, de ligação entre os sinóticos e o evangelho segundo João, está exatamente o capítulo 17. O capítulo 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Eu acho lindo algumas palavras de Jesus neste capítulo. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegado a hora. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Que hora era essa? A hora do sacrifício, a hora da crucificação. E nós, quantas vezes nós não aguento mais tribulação.
Não aguento mais, não tem jeito não. O que é isso? O Senhor não gosta de mim, acho que Jesus me desprezou. Deus me desprezou. Não. Prova é para nos amadurecer. Paulo diz assim, olha, Deus não manda prova acima das vossas forças. Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ele fala, Deus não manda prova acima das vossas forças, assim como ele manda a prova, ele manda o meio de escape. Amém? Pronto, e os outros capítulos já são repetidos nos outros evangelhos. Ok? Conclusão. O que nós aprendemos nos evangelhos foram lições práticas de Jesus. Jesus foi perseguido a maior parte. Logo no início do ministério de Jesus, ele perde um grande amigo. Não foi tão distante do ministério de Jesus, do início do seu ministério. Eu acredito que talvez ainda no primeiro ano, foram 3 anos e meio aproximadamente, e ele fala, e eu estou me referindo a João Batista, aquele que batizou Jesus. Aquele que depois que ele batizou Jesus, aliás, ele teve um sinal, antes de batizar Jesus, ele teve um sinal. O pai disse assim, olha, aquele a quem o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba descer sobre o ombro dele, é esse, batiza-o. Os evangelhos, eles apresentam uns dois, talvez 3 diferentes formas de expressar esse ato. João disse, Senhor, eu batizar a ti. Mas isso tudo é tempo, isso tudo é o que aconteceu no desfecho do batismo. Não é que um disse uma coisa que Jesus que não houve, não. É porque cada um escreveu numa forma melhor de expressar, ou do todo aquilo que ele achou mais importante. Entendeu? E Herodes mata João Batista. Mas quando João Batista estava preso, ele falou para Jesus assim, preste atenção, alunos. Ele falou para Jesus assim, para o discípulo dele, vai lá, pergunta a Jesus se realmente ele é quem é ele? Se ele realmente é o Filho de Deus. João estava em dúvida. Os discípulos foram lá. Perguntou, falou para ele, deu o recado. Aí Jesus disse assim, olha para mim, eu vou fazer aqui algumas coisas. A multidão, Jesus vai, expulsa demônio, cura enfermos. Eu tenho certeza que ali paralíticos andaram, cegos enxergaram. Aí ele diz assim, e aos homens é pregado o evangelho. Ele disse mais algumas coisas. Eles voltaram. E João Batista ficou convicto. Agora o que me espera é uma espada, é uma guilhotina. E eu vou, com certeza lá foi uma espada, né? Com certeza que aqueles Herodes, eles eram maus, assassinos. Não fez a vontade deles, eles matavam. E nesse mundo que nós estamos, você também precisa estar preparado para enfrentar tudo isso. Mas deixa eu voltar lá no batismo de Jesus. Quando ele sai do batismo, o que é que Jesus enfrenta? A Bíblia diz que ele foi para o monte
da tentação. E o diabo apareceu para ele com propostas, 3 propostas. E ele rejeitou todas as 3 propostas. Para quê? Provar que ele era um homem perfeito. E ele não fez aquilo, não falou, não, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho que provar. Não, ele em si não estava dizendo isso. Ele estava consciente de que ele não podia, que ele não aceitaria, que eram propostas indecentes, de fama, de glória, e ele, no momento, a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória e habitou entre os homens. Depois, mais na frente, diz que ele sofreu morte e morte de cruz. Tem uma outra parte que Paulo escreve dizendo assim, olha, e ele cravou a cédula da nossa dívida com Deus na cruz do Calvário. Amém? Então, os evangelhos trazem muita coisa importante para a nossa vida. Precisamos repassar isso para as pessoas. Hoje é eu que estou falando isso com você, passando isso para você. Mas você precisa desenvolver esse raciocínio e dar continuidade, estender, tá? Você estender esta missão nobre do cristão. E para terminar, preste atenção, o último capítulo de João, quando Jesus, tem 2 assuntos aqui que me chamam a atenção. O primeiro, a interrogação de Jesus a Pedro, a partir do 15. Mas deixa eu ler aqui alguns versículos, ainda tem uns minutinhos. Diz o versículo 15, olha só. Depois disto, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, outra diz também Jonas, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. E assim ele perguntou a segunda vez. Aí no final ele diz: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele torna a enfatizar. Agora Pedro fica um pouco triste, não é? Um pouco triste. Aí ele torna a reafirmar: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro ficou preso nessas palavras de Jesus. Mas Jesus ainda passa mais algumas coisas para ele. Como seria a vida dele como pastor, como responsável por rebanhos. E Pedro, realmente, a partir de aqui, desse ato, Pedro cria em si uma nova atitude, muda do seu raciocínio natural, do Pedro brabo, do Pedro da espada, do Pedro que negou Jesus, do Pedro que mandou Jesus não subir na cruz, não morrer. Mas agora preste atenção. Pedro sabe qual seria o destino dele. E eu acho interessante o versículo 18 diz: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo
e andava por onde querias. E o que ele diz mais? Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Eles foram matar Pedro na morte dele, na martirização dele, quando ele foi morto. Eles falaram, não, te crucificar, igual nós crucificamos Jesus na cruz. Ele disse, não faz isso não. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Prova de uma verdadeira conversão. Terminando. Mas uma coisa que me chama a atenção é que no versículo, voltando aqui, o versículo 15, 21 e 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas mais do que tal? Não é esse versículo, não. Sim. Quando Jesus saiu à parte para conversar com Pedro, então, o versículo 20, então Pedro voltando-se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João, o qual na ceia reclina sobre o peito de Jesus e perguntou, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Jesus, aqui nós sabemos a história, aí vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Aí Jesus respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Aqui nós encerramos esta aula e eu só tenho a te dizer o seguinte. João foi o único apóstolo que não provou a morte por vias de martirização. Não. Único. Morreu em boa velhice. Passou por... Conta-se que uma certa vez, aquele perseguidor dele, que depois pegou ele e levou para a ilha, ele tinha lançado João dentro de um tacho de azeite efervescente. Aquilo estava pulando assim, borbulhando. Uma tachona enorme. Jogaram o apóstolo velhinho João lá. E ele mergulhou e saiu na beira do outro lado. Isso é contado em muitos livros que contam as biografias desses homens. E são coisas sérias. Real. Aí disseram, não tem jeito. Não morreu, não teve nada, não teve lesão, não teve nada, não teve queimadura nenhuma. Tiraram ele de lá. Foi quando levou ele para a ilha chamada Patmos. E lá ele foi exilado. Mas quando ele estava exilado, Jesus apareceu para ele. Cumpriu esse versículo. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Amém. Deus abençoe. Aqui nós encerramos esta matéria. Um abraço a todos.